Vídeo de número 4, dando continuidade lá na página 64, no finalzinho, a queda dos anjos. Vamos lá então. Origem, rebeldia e queda de Lúcifer. Bom, nós estudamos aqui desde o início do capítulo, né, a realidade da criação espiritual, os anjos reais, a existência dos anjos bons e maus, a habitação dos anjos, a natureza dos anjos, né? Natureza dos anjos. Aí a gente pulou lá para não podem testar a salvação, não, nada indica que o Espírito Santo habite nos anjos, o exército e não uma nação, os seres racionais, morais e imortais. Características distintas, classificação dos anjos, a hierarquia, né? E chegamos à queda dos anjos. A posição que exerce como agentes, aliás, a posição que exercem como agentes de Deus, e Deus os usa para fazer como que determinadas coisas aconteçam, né? Vamos então tratar especificamente, né, de um anjo denominado Lúcifer, um dos seres mais elevados dentre os demais anjos criados por Deus no princípio. Querubim ungido de Deus. Ao falarmos de anjos, estamos lidando com o mundo invisível dos espíritos, mundo que se constitui em verdadeiro desafio à mente e à força humana. A Bíblia, ela parece sugerir que a mais exaltada posição do reino dos espíritos era ocupada, no princípio, por Lúcifer, uma criatura perfeita em todos os seus caminhos, desde a sua criação. Ezequiel 28:12, vamos lá. Livro de Ezequiel 28:12. Deixa eu achar aqui. Ezequiel 28:12. Ezequiel 169. Estamos quase lá. Ezequiel 28. Opa, Ezequiel 27. Ezequiel 28, 12 ao 15. Vamos lá. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Ezequiel está falando sobre o rei de Tiro, mas diretamente ligado a Lúcifer. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras alfugentas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Amém? Vamos lá então. Lúcifer é descrito como sinete da perfeição,
o que no original hebraico significa um padrão de perfeição. Também ele é descrito como cheio de sabedoria e formosura. O ser mais belo e sábio de toda a criação de Deus. Ele esteve no Éden, jardim de Deus, e no Monte Santo de Deus. A rebelião e a queda, maior catástrofe da história da criação universal, foi sem dúvida a rebelião e o complô contra Deus por parte de Lúcifer e a consequente queda de possivelmente 1/3 dos anjos que se ajuntaram a ele em sua perfídia. Esta é a palavra que eu estava caçando. Lúcifer, filho da alva, estrela da manhã, foi criado como todos os demais anjos para glorificar a Deus. Entretanto, ao invés de ser fiel a Deus e honrá-lo, ele queria para si a supremacia e a autoridade devida exclusivamente ao Altíssimo, Está em Isaías 14. Isaías 14, 12, Vamos voltar aqui um pouquinho. Isaías 14, 12. Eita, Lelê, é bom demais. Esse capítulo a gente mergulhou fundo na palavra, 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei ao meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Soberba pura, A criatura quis tomar o lugar do Criador. Vamos dar seguimento aqui na nossa apostila. Os anjos foram criados perfeitos, sem pecado, e como um homem dotado de livre escolha. Sob a direção de Satanás, muitos pecaram e foram lançados fora do céu. O pecado no qual eles e seu chefe caíram foi o orgulho. Segundo as Escrituras, os anjos maus passaram tempo no inferno e no mundo, especialmente nos ares que nos rodeiam. Enganando os homens por meio do pecado, exercem grande poder sobre eles. Este poder está aniquilado para aqueles que são fiéis a Cristo, pela redenção que ele consumou. Os anjos não são contemplados no plano da redenção, mas no inferno foi preparado o eterno castigo dos anjos maus. Os anjos maus são empregados na execução dos propósitos de Satanás, que são opostos aos propósitos de Deus, e estão envolvidos nos obstáculos e danos contra a vida espiritual e o bem-estar do povo de Deus. Época da sua queda. Não há referência bíblica quando ocorreu a queda dos anjos, mas deixo claro que se deu antes da queda do homem, já que Satanás entrou no jardim do Éden de forma de serpente e induziu Eva a pecar, lá em Gênesis 3. No final eu vou dar o link de uma aula onde o professor se baseia nesse capítulo e versículo. Vamos lá. A causa de sua queda. A queda dos anjos se deu devido à revolta deliberada e autodeterminada contra Deus. Resultado da queda: todos eles perderam a sua santidade original e se tornaram corruptos em natureza e conduta. Alguns deles foram lançados no inferno e estão acorrentados até o dia do julgamento. Alguns deles permanecem em liberdade e trabalham em definida oposição às obras dos anjos bons. Eles serão no futuro atirados para a terra e após seu julgamento no lago de fogo e enxofre.
Os demônios. As Escrituras não descrevem a origem dos demônios, os anjos maus, né? Os anjos caídos. Essa questão parece ter parte do mistério que rodeia a origem do mal. Porém, as Escrituras dão claro testemunho da sua essência real e de sua posição, né? Nos Evangelhos, aparecem os espíritos maus desprovidos de corpos, que entram nas pessoas das quais se diziam que têm demônios. Foi o que nós falamos lá atrás sobre as possessões. Vou tentar relembrar aqui algo que eu já falei no seminário sobre as 3 formas que os demônios atuam. Possessão, vamos lá, possessão, dominação. Eu vou lembrar e passo de novo para os irmãos. Ele toma posse, ele domina e ele fica por perto, provocando atitudes, né? Eu vou me lembrar os termos e possessão, dominação, a outra parte, o outro termo eu me esqueci. Mas eu vou lembrar e passo para os irmãos. Vamos lá. Os efeitos dessa possessão, conforme os exemplos dos textos bíblicos, se evidenciam por loucura, epilepsia e outras enfermidades associadas principalmente com o sistema mental e nervoso. O indivíduo sob influência de um demônio não é senhor de si mesmo. Espírito fala através de seus lábios e emudece a sua vontade. Leva-o aonde quer e geralmente o usa como instrumento, revestindo-o às vezes de uma força sobrenatural. Então nós vemos então aqui o poder que os demônios exercem sobre nós, né? Seja por possessão, dominação, né? Eles, eu vou pesquisar o termo, meu Deus, fugiu agora. Eles exercem essa força maligna, levando o homem a fazer coisas que nem ele, na sua mais insana loucura, faria. Vamos lá, por si só. A natureza dos demônios: são seres inteligentes, possuem características de ações especiais, o que demonstra que possuem personalidade, né? São reputados idênticos aos espíritos imundos, são seres numerosos de tal modo que tornam Satanás praticamente ubíquo, está ao mesmo tempo em toda parte. Por meio desses seus representantes. São seres vis e perversos, baixos em conduta. São servis e obsequiosos, são seres de baixa ordem moral. Ah, tá. Possessão, obsessão e dominação. Lembrei o termo, viu? Possessão, posse, obsessão, induzem, e dominação, eles dominam. Vamos lá. Satanás. Satanás aparece na Bíblia como reconhecido chefe dos anjos decaídos. Ele era originalmente um poderoso príncipe do mundo angélico e veio a ser líder dos que se revoltaram contra Deus e caíram. De acordo com as Escrituras, Satanás era originalmente Lúcifer, o que leva a luz, ou luz da alva, ou luz da manhã. Vamos lá. O nome Satanás revela-o como o adversário, não do homem em primeiro lugar, mas de Deus. Ele investe contra Adão como a coroa da criação de Deus. Forja a destruição, razão pela qual é chamado de Apolion, destruidor. E ataca Jesus quando este empreende a obra da restauração. Depois da entrada do pecado no mundo, ele se tornou Diabolos,
acusador, significa acusador, acusando continuamente o povo de Deus. Ele é apresentado nas Escrituras como originador do pecado e aparece como reconhecido chefe dos que caíram. Ele pode ser chamado de a grande serpente. Aí vem Satanás, demônio, diabo, o dragão, a grande serpente. Isso tudo tem na Bíblia. O termo Lúcifer, ele não está no cânon bíblico. Aí nós temos a crendice popular, né? Chifrudo, rabudo, pele vermelha, cão, zoiudo, cramunhão, aí vai de cultura para cultura. Vamos lá. Seu caráter, presunçoso, cruel, orgulhoso, maligno, poderoso, feroz, enganador e astuto. Você vai falar, professor, por que você está rindo? Vou tomar até uma água. Não tem o desenho do passarinho que diz, acho que vi um gatinho? Eu acho que já vi alguém com essas características. Não tem, não tem? Presunçoso, cruel, orgulhoso, maligno, poderoso não. Enganador, astuto. Rapaz, olha o que o danado coloca no ser humano. Suas atividades, a natureza das atividades, perturbar a obra de Deus, opor-se ao evangelho, dominar, cegar, enganar, lançar os ímpios, afligir e tentar os santos de Deus. Rapaz, o cara não brinca não, tem um monte de missão. Ó. O motivo de suas atividades, ele odeia até a natureza humana com a qual se revestiu o Filho de Deus. Intenta destruir a igreja porque ele sabe que uma vez perdendo o sal da terra, o seu sabor, o homem torna-se vítima nas suas mãos inescrupulosas. Sua atuação não limita suas operações aos ímpios e depravados. Tem muito crente aí que é a imagem do cão. Vamos lá. Sua atuação nas linhas, suas operações, já li. Sua derrota. Deus decretou sua derrota. No princípio foi expulso do céu. Durante a grande tribulação será lançado na esfera celeste à terra. Durante o milênio será aprisionado no abismo. Depois de 1000 anos será lançado no lago de fogo. Dessa maneira a palavra de Deus nos assegura a derrota final do mal. Para encerrar, o diabo, inimigo de nossas almas, ele não é nosso inimigo, ele é inimigo de Deus e inimigo de nossas almas. Ele quer levar o maior número de almas com ele para o lago de fogo e enxofre. Então ele vai tentar de tudo. Não pense que você sabe tudo de Bíblia, porque o diabo sabe muito mais que todos nós. Ele era um querubim ungido. Então, não tente o Senhor teu Deus e não tente o diabo. Fique firme, permaneça no Senhor, que o diabo fugirá de ti. A palavra do Senhor diz. Então, amado irmão, chegamos ao final de mais um capítulo e eu venho aqui, então, encerrar e vou corrigir aqui os exercícios. Vamos então, para finalizar, corrigir aqui o questionário. Página 58, assinale com X as alternativas corretas. A palavra anjo no hebraico é malak, no grego é angelos, que tem o mesmo significado. D, mensageiro, enviado. Revela a verdade sobre o mundo espiritual. A Bíblia Sagrada, letra C. Quanto aos anjos, é incoerente afirmar que, letra D, foram criados por Deus após a criação do homem. Marque C para certo e para errado. A Bíblia nos diz que Deus fez os anjos um pouco abaixo dos homens. Errado. Os anjos têm relação com o espaço e o tempo e podem estar em dois lugares simultaneamente.
errado, eles não são onipresentes. Vamos então para o outro questionário que está na página 70. O livro de Enoque, apócrifo, menciona 7 anjos. Porém, o único arcanjo mencionado em um dos livros canônicos da Bíblia é, letra C, Miguel. O diabo é a transliteração do vocábulo grego diabolos, nome que significa acusador e é aplicado nas escrituras exclusivamente a Satanás, letra A. Quanto a Satanás, é incorreto dizer que, letra B, é invisível e onipresente, atributo do Senhor Jesus, do Senhor Deus. Marque C para certo e para errado. Os querubins se destacam pela ligação que eles têm com o trono de Deus, correto? Lembra que eu falei? A tropa de elite, a guarda real. Número 10. Na visão de Isaías, os serafins são representados como tendo 10 asas, cada asa com sua função específica. Errado. São 6, né? 2 cobriam os olhos, o rosto, 2 cobriam os pés e 2 eles voavam. Amém, amado irmão? Chegamos então ao final de mais um capítulo. E eu quero te convidar para ouvir um louvor. Hein? Vamos encerrar hoje assim, ao som de um louvor, que você possa meditar a respeito da criação desses seres espirituais, a qual o Senhor envia para nos auxiliar, nos ajudar, ao qual guardam o trono do Senhor, e também meditar com relação àquele que traiu ao Senhor, foi jogado dos céus, que é o inimigo de nossas almas. Que você possa meditar como é importante sermos santos, quanto é importante estarmos corretos diante do Senhor, buscando santidade. A todo momento Ele tenta nos guiar, nos guardar. A todo momento Ele enviou o Salvador para nos redimir. Nós somos criaturas de Deus e o Senhor envia os seus anjos para nos guardar. Amém? Encerro aqui a nossa aula de hoje. Forte abraço, fiquem com Deus, fiquem na paz de Cristo Jesus. Não é mesmo?